Olha, hoje eu vou apresentar para vocês uma grande jornalista que entende muito e valoriza muito o design brasileiro. Ela trabalhou por mais de 20 anos na Casa Cláudia, na Casa Vogue, e hoje ela está à frente da revista Habitare. Ela foi curadora duas vezes aqui do Best in Show da Bimad, e nós vamos perguntar a grande opinião dela, que eu acho que é bem importante, porque ela é muito especializada em design, sobre tudo o que acontece nesse nosso universo. Regina, obrigada por você estar aqui. Eu que te agradeço o convite e a Bimad também, né, por essa oportunidade da gente ter esse papo. Obrigada. Então, Rê, deixa eu te perguntar uma coisa. O design brasileiro tem chamado a atenção lá fora, né? O que você acha que encanta tanto? É o nosso jeito de morar? São os nossos materiais? É o nosso borogodó? Eu acho que tudo isso que você falou, mas assim, você vê, nos anos 70, quando a gente ia para a Feira de Milão, várias daquelas marcas importantes que a gente acompanha até hoje, elas fechavam os catálogos, elas fechavam os estantes quando elas sabiam que eram brasileiros, porque a gente tinha uma fama muito ruim lá fora de copiar. Então, assim, muitos iam para lá, traziam as ideias e copiavam. Felizmente, né, nesse tempo todo que eu tô nessa área, a gente vai vendo uma evolução muito grande do design brasileiro, com cada vez mais com autenticidade, com cada vez mais pesquisa, com originalidade. Eu acho que assim esse grande país que a gente vive, que é um país continental, com tanta diversidade, ele faz com que o nosso design seja muito vibrante, e tem essa intersecção com o artesanal. Então tem muita coisa de artesanato que a gente incorpora no design. Eu acho que a gente tem tido uns nomes aí muito relevantes e de uma certa maneira você vê, a gente tem o Jader Almeida que faz um design super industrial, né? Racional, muito às vezes minimalista. E Minimalista, aí sim. você pega o Sérgio Matos, que também é um outro lado, né, desse design que trabalha muito com comunidade indígena, comunidade de artesãos, e que faz um design muito diferenciado do que a gente vê lá fora, né? Você vê aquela cadeira cobra coral que ele tem, que Nossa, traz que é referência um da ícone. cobra, virou um ícone de design brasileiro. Então você tem esses dois pontos que traz uma diversidade que eu acho que é isso que faz essa Que é diferença e isso que encanta. que é isso também que encanta. Acho que tem vários motivos, mas esses talvez sejam os mais que mais me chamem a atenção. Quando você já foi curadora algumas vezes aqui do Best in Show na Bimad, e, e você tem um olhar até muito criterioso, você sente que dentro do tudo que você escolheu e tudo que você viu aqui na feira e vê aqui na feira, é, tem essa preocupação com a assinatura? As indústrias, você acha que evoluíram com isso, com a coisa do design autoral? Então, Vi, você trabalhou na Abril, você sabe. Quando eu comecei lá na Casa Cláudia, a gente ficava esperando os grandes arquitetos, designers de interiores daquela época Época. trazerem móveis de Milão para ser a capa da revista. Então, a gente Nossa. esperava a Brunetti, o Roberto O Léo Migotto, o Léo Shetman. Shetman lamentando que eles traziam peças incríveis, né? Ron Arad, Philip Stark. E aí, com o tempo, eu fui vendo que a gente foi dando cada vez mais espaço. Isso para, que eu te falando, quando voltava de Milão e a gente queria uma capa. E com o tempo a gente foi percebendo que o design brasileiro começou a ser cada vez mais valorizado pelos profissionais e com mais entrada nas mostras de decoração. De São Paulo, do Rio de Janeiro, de outros estados. Então, a gente foi percebendo essa evolução. A Casa Cláudia sempre foi uma revista que deu muito espaço Sim. para o design brasileiro, né? Como hoje as revistas dão esse espaço. Acho que surgiram nomes aí com muita potência
né, que é o caso do Zanini, do Jader, do Sérgio, que eu te falei. A gente teve esse resgate do design moderno brasileiro também, né, que foi Sim, muito importante. foi importante, que aliás foi um grande start, né? Foi, então assim, né, Sérgio Rodrigues, eu vi o Sérgio lá na Feira de Milão, e aí depois, hoje em dia, a gente sabe a importância que esses designers desse período, né, do modernismo brasileiro que influenciou, fazem, né? exatamente. Os novos designers. Acho que a gente foi tomando cada vez mais consciência da potência que a gente tem, e isso foi, assim, ótimo, porque foi Brasil afora, né? E a gente cada vez mais falando desses designs, tendo as feiras, né? Então, MAD, SP Arte, tinha a Paralela da Marisa Hota, a feira na Rosenbaum. Então a gente foi cada vez mais conhecendo esses personagens, né? Conhecendo esse trabalho. Eu acho que teve uma integração também maior, que a gente foi percorrendo o Brasil e descobrindo também outros polos bastante importantes do design, né? E fazendo um design talvez mais com essa pegada do artesanal. E na tua corrida pela feira aqui da BIMAD, você sentiu bastante isso, né? Nos móveis que você escolheu, pelo menos todos que eu vi, e inclusive está publicado hoje no jornal Hall News, o que a Regina escolheu na última feira. E eu vi que você teve muito esse olhar, assim. Sim, criterioso. Eu acabei me desviando da sua pergunta, problema, mas é verdade. Bate-papo. Eu acho que assim, eu tive esse cuidado, porque eu acho que assim, a gente tem ainda um caminho a percorrer. Isso era a minha próxima pergunta, que você está... como é que nós estamos? Estamos engatinhando, já estamos andando? Eu acho que assim, eu acho que os empresários dessa área, eles estão cada vez mais conscientes da importância de ter originalidade, de não ir atrás de cópia. Eu acho que a gente está cada vez... acho que a gente tem que conscientizar o consumidor da importância de comprar alguma coisa que seja original e que não seja cópia, né? Tudo que envolve isso. E acho que também tem muitas empresas que não assinam, mas eles têm uma equipe de designers dentro da fábrica, e isso também faz muita diferença, né? Se você circular aqui pela BIMAD, você vai ver alguns estandes que trazem vários designers para contribuírem, tem outras que têm essa equipe. A sua própria equipe de designers. A sua própria equipe, e valorizam esses nomes, né? Então, acho que isso tem sido cada vez mais frequente. Eu acho que é um caminho sem volta mesmo, e que, assim, ainda precisa melhorar bastante, mas que a gente está percebendo uma evolução a cada ano. E eu conheço a casa da Regina, e eu quero um pouco que ela fale o jeito dela de morar, que tem uma valorização muito grande no nosso Brasil. Rê, conta um pouquinho da tua casa, do que você tem algumas coleções, é tão gostoso, me senti muito brasileira na sua casa. Ah, que legal. Então, olha, eu acho que assim, quando eu fui trabalhar na Casa Cláudia, eu fiquei responsável por 2 seções, que era a seção de design brasileiro, né? Internacional a gente falava também, mas era mais focado no Brasil, e a seção de artesanato, de arte popular, né, que era a oficina do artesão. Depois eu fiz livros sobre esses assuntos, a gente fez especiais sobre esses assuntos. Então, esse universo ficou cada vez mais próximo de mim. Eu fui fazendo relações, né, de amizade com essas pessoas. E aí, bom, com essa proximidade foi uma paixão. Então, por exemplo, eu tenho mesmo uma coleção hoje de arte popular, porque eu gosto muito do tema, e aí eu entrevistei vários artesãos, né? Vários artesãos, e aí a gente se apaixona pela história, a gente se apaixona pelo trabalho. Eu também tenho peças ali de design, como eu tenho um banco mocho do Sérgio Rodrigues, eu tenho um banco do Paulo Alves, eu tenho outro banco que eu também adoro, o banco do Domingos Totra. Então, à medida que eu ia fazendo as entrevistas e conhecendo as histórias, e cada vez que a gente voltava lá, você vai, né, criando uma relação, você vai despertando o seu olhar para
para esse design brasileiro, para essa matéria-prima. Por exemplo, o Domingos Tótora, que é de Minas, né? Você vê, ele é lá de da Fé, patenteou uma matéria-prima de papelão que parece madeira, super resistente, que hoje faz sucesso no mundo todo. Então, e o Paulo Alves, que tem uma loja hoje em dia no centro de São Paulo e que também traz a brasilidade na forma como ele constrói as peças dele de madeira, né, as referências que ele tem. E eu acho que é isso, a gente vai se envolvendo com esse universo e aí não tem volta. E se apaixona, né? E se apaixona, Mas eu acho que tanto o artesanato como o designer brasileiro, enfim, acho que isso é no mundo o artesanato, porque o artesanato é nosso, é da terra. O material é argila, o material é a nossa madeira, e eu acho que, não sei se de alguma maneira isso acaba encantando muita gente. Sim. Que a gente se identifica. Assim, você vê, o Brasil é um dos países, se não for o país, com mais diversidade com relação ao artesanal. E eu acho que assim, nesse mundo digital que a gente está vivendo, você vê, o artesanal tem ganho cada vez mais valorização. Espaço. Né? Espaço, inclusive nas indústrias, né? Eu vi lançamentos da vez passada aqui na Bimad, que tinha essa mistura do industrial com o artesanal, né? A gente tem muito disso, né? Nas cadeiras de fibras. Tem uma coisa muito de crochê, também, né? E eu acho que, então, assim, por exemplo, você vê, a Ilha do Ferro, que é um lugar incrível lá em Alagoas e que tem o bordado Boa Noite, que é só daquela região. Então, o bordado Boa Noite que vem de Portugal e que tem as mulheres que até hoje fazem, né, roupas de enxoval, toalhas, cortinas. E aí eu te falo que eu faço consultoria para o Museu A Casa, para a consultoria de comunicação. O Museu A Casa, que é um espaço para valorizar esse artesanal e o design brasileiro, ele teve uma grande contribuição, levando o Renato Imbroise para lá, para fazer aquelas mulheres, elas saírem um pouquinho daquele mundo delas, para imaginar outras coisas. Então, abrir a cabeça. Elas só trabalhavam o linho com a linha branca. Quando eles foram para lá, o museu e o Renato, aí eles começaram a despertar o que outras coisas eles poderiam bordar além das flores. Que graça. E aí elas começaram a pensar em bordar os barcos que tinha lá no Rio São Francisco, as casinhas, que são umas casinhas muito charmosas lá no povoado. Muito regionais, né? E aí começaram a usar a linha colorida. Então você vê muita gente hoje em dia que faz esse trabalho o Sebrae tem uma importância muito grande também nisso, de levar designers para trabalhar com essas comunidades, porque o que é importante? A gente tem que também ter uma evolução no que se faz. Um desenvolvimento, né, disso. Até desenvolvimento das famílias, porque quando você começa a trabalhar melhor, você fica mais visível no mercado. Exato. Você vê, eu fui pela Casa Vogue e pela Casa Cláudia fazer matéria no Amazonas, acho que foi Casa Vogue que eu fui, com o Sérgio Matos, para visitar uma comunidade naquela época que ele estava desenvolvendo, Ribeirinha, que ele estava desenvolvendo com a Piaçava, sabe? Sim. E lá eles vendiam, aquela comunidade indígena de Barcelo, eles vendiam pulseira R$10 nas feirinhas locais. E aí quando ele foi lá para desenvolver esse trabalho, né, para levar essa expertise dele, aproveitar aquele material, aproveitar a mão de obra e o conhecimento, a técnica. Mais do que isso, conhecimento e técnica. Exato. E de uma forma assim muito generosa, sem querer ser mais do que aquelas pessoas que às vezes não tiveram oportunidade de ir para uma faculdade, mas que elas têm uma sabedoria que pode ser muito superior a uma quem faculdade, foi. Então, eu acho que assim, esses trabalhos, eles dão muito certo quando essa postura do designer, ela vem de uma troca de igual para igual. E aí, o que aconteceu? Eles desenvolveram aquelas peças, né, com a piaçava, peças maiores, decorativas, fruteiras, vasos. E aquilo foi um sucesso tremendo. Até uma marca importante acabou comprando toda a produção.
Aí eles saíram, você vê, de R$10 para 800, 900. É a valorização, R$1.000. né? Isso transforma uma sociedade, uma comunidade inteira. Então já conseguiram comprar carro, conseguiram comprar, reformar a casa, sabe? Levar o filho para estudar numa faculdade. E isso tem acontecido muito com essa parceria entre o design brasileiro e o artesanato. O artesanato. Então, falando nisso, você teve recentemente na FENARTE, né? FENEARTE, desculpe. Isso, imagina. Em Recife. Então, é isso que eu acho que você vai falar um pouco. O que te chamou a atenção, né? A estética, a matéria-prima, a forma do design com arte, design com artesanato. Você já está contando que isso está acontecendo, mas o que você viu nessa feira do Recife? Você já foi para a FENEARTE? Não, na FENEARTE não. Você precisa ir. Não, eu vou. No ano que vem você tem que ir. O ano que vem eu vou. Porque FENEARTE, assim, é a terceira vez que eu vou para lá. E na FENEARTE você encontra todos os mestres de Pernambuco, porque você entra na feira e você tem ali uma alameda dos mestres. Então, é a oportunidade que você tem de conhecer o trabalho de perto e de conversar com eles, né? Saber direito, assim, o que eles fazem. Então, quem que é o mestre? O mestre é aquele que tem a tradição, que ele conseguiu, por isso que a gente fala arte popular, que ele tem uma identidade. Então, assim, você vê a peça dele e você identifica você sabe que aquele tem artista. Aquela assinatura. Exato, que é diferente do artesanato. Sim. O artesanal, você tem várias peças, você faz ali, mas você não identifica quem, né, a comunidade, não tem um nome autoral, porque não tem uma autoria ali. Lá não, lá você vai encontrar os mestres, cada um com desenvolvimento de um trabalho. Um faz cabeças de santos, outro faz cachorrinhos magrinhos, né? Sim. Que é o Marco de Sertânia, o outro trabalha com barro, o outro a madeira e o pano. Tem um ali que é maravilhoso, que eu adoro, que faz uns bonecos, uns marionetes, assim. Eu vi, você postou isso. Então, assim, você se encanta. Eu me encanto por esse universo, eu me encanto, eu adoro ouvir as histórias, porque eles têm essa sabedoria. Às vezes eles não têm estudo, mas eles têm uma sabedoria que traz muita coisa pra gente. As nossas raízes. As nossas raízes. Então, assim, então aí você tem essa Alameda. Aí fora essa Alameda você tem o espaço Janete Costa, que é o espaço que a Roberta Borsoi e a Beth Paz fazem com o nome da Janete Costa, que foi uma arquiteta bastante relevante nessa área do artesanal. E aí eles trazem essa parceria do design com o arte popular, com o artesanato. Então, faz uma curadoria muito especial de tudo ali, né? Uma curadoria daquele ano. Então, com várias peças. Esse ano tinham vários artistas do Ceará, lá de Juazeiro do Norte, que também é um polo bastante importante de artesanato. E aí, em torno disso tudo, tem o Brasil inteiro lá. Sabe? De todas as regiões? De todas as regiões. E aí, lá, esse ano, o governo tinha levado todos os estados, sabe? Vão todos os estados e o que é feito nesses estados de artesanato, levando também muitos dos artesãos para participarem. E você encontra desde roupa, objeto decorativo, escultura, sapatos, de sapatos um lifestyle. Incríveis, tudo, vi uns sapatos que você ia ficar louca, maravilhosa. Então, assim, é um lugar que você, olha, a segunda vez que eu fui para lá, eu falei assim, não, eu comprei tanta coisa, porque eu me apaixono. Acho que você comprou uma mala nova? Nem sei como é que eu fui. Eu sei que eu fui que nem uma sacoleira, assim, cheia de sacola. E aí eu esqueci coisas lá, porque eu comprei tanta coisa e fui deixando, assim, que aí eles tiveram que me mandar pelo correio. Dessa última vez eu falei, eu não vou comprar. Aí cheguei nesse espaço da Janete Costa e eles estavam fazendo uma homenagem ao Thiago Amorim, que é um artesão erudito, assim, um mestre erudito, trabalhou com os Novos Baianos, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Ele tem um ateliê em Olinda e ele tá muito velhinho. E como ele tá velhinho, tá com um princípio de Alzheimer, a família dele disponibilizou o acervo dele para venda lá no Espaço Janete Costa. Aí tinha um burrinho, que eu sempre, assim, a Zizi, quando ia fazer foto, levava o burrinho do Thiago, e eu fiquei, então eu falei, gente, vai ser meu.
Tava lá te esperando, Tava né, me Rê? esperando, aí eu não consigo. Você não, fez muito bem. Aí eu não consigo. Então, assim, Foi, eu- foi mais uma peça para sua coleção. tem mais lá, Vi, eu já nem tenho mais lugar para pôr. Não, mas a gente arranja, coloca no teto, faz alguma coisa diferente. É, já arrumei espacinho lá pro meu burrinho, que assim, é uma alegria para mim, sabia? Porque eu vejo lá em casa, eu tenho a Bahia, eu tenho Alagoas, eu tenho Pernambuco, Não, eu tenho o na tua Sul. casa eu me sinto muito brasileira. Pois é, eu adoro, porque eu também vejo isso, sabe? Você é uma pessoa que representa muito, que traz nas suas revistas, nas suas redes sociais, muito o Brasil, né? E eu fico, assim, como brasileira, muito orgulhosa. Ah, que bom, porque eu acho que é isso mesmo. A gente acha que tem cada vez mais valorizar o nosso país, que tem muitas riquezas, tem um povo aí muito amoroso. E eu acho que a gente tem que realmente estar aberto para isso, sabe? Para os antigos, novos brasileiros na nossa vida, artistas, designers e tudo. Tudo, é. Ô, Rê, querida, super obrigada por dar essa entrevista. Uma delícia estar aqui batendo papo com você aqui para a Bimate. Obrigada, viu? Beijo, Sempre à amor. disposição. Oba.